Diletíssimo amado, caríssimos irmãos, começamos então a descida do monte, metade da estrada. Refletiremos nessa manhã sobre os sinais da beleza de Cristo em nossa vida de consagrados. À tarde, sei que é um tema muito caro também a formação dessa abadia, o tema da sacramentalidade, mas por ser quinta-feira da existência sacramental, uma leitura eucarística da própria existência sacramental. Amanhã, o dom da santidade e Maria como modelo de tudo aquilo que é. Sobre os sinais da beleza, irmãos. Comecemos então mais uma vez com o Espírito de Deus, já que falaremos de beleza. Segundo o capítulo 15 e 16 do quarto Evangelho, o Senhor promete o Espírito Paráclitos, Consolador, Confortador, o Espírito da verdade, aquele que ilumina. Portanto, proponho para começarmos uma página de desenhada beleza do Espírito de Deus nas Sagradas Escrituras. É o famoso episódio da unção em Betânia. É uma cena delicadíssima, já a conhecemos bem. Está no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, está também no capítulo 26 do Evangelho de Mateus, e no capítulo 12 do quarto Evangelho. Cena que se desenha dentro de uma moldura suspeita de violência e de ameaças, portanto de realidades humanas, como aqui estamos inseridos todos os dias, que fazem prelúdio aos dramáticos fatos da paixão do Senhor. Esse texto para mim funciona como um talho, um corte de luz, um raio de luz em sua beleza, uma paisagem contextual quase dominada pelas trevas. É uma pausa de humanidade num contexto carregado de tensões. Porque a beleza, irmãos, tem as duas faces de luz e de trevas, da dor e da dilaceração. Há quem diga que as músicas mais belas, as composições artísticas mais bonitas e mais tocantes, são também as mais sofridas na vida de quem as compõe. Ora, se não existisse o problema do mal, quanta coisa no universo da beleza não teria chegado a nós? O que seria da arte se não fosse o drama do delito, da culpa, da paixão, ou das paixões, dos demônios que atravessam a humanidade, a história da nossa conversão, os nossos fantasmas? Há um clássico livro, que eu acho que eu li na minha adolescência, então faz tempo, né? De Inácio Larnaga, jesuíta, O Irmão de Assis. Ele era da capa, São Francisco. E ali tem uma página que sempre me chamou a atenção. Diz assim: a conversão é assim. Ninguém se converte de uma vez para sempre. Mesmo ferido, o homem velho nos acompanha até a sepultura. É como uma semente ferida, e como uma serpente ferida, levanta de vez em quando sua cabeça ameaçadora, quase a nos fitar nos olha em frente, e contrapõe a nossa busca pela beleza de Deus com mais profundas imperfeições que temos. Por isso, esse texto que citei, que vamos ler, fala muito da vida consagrada, indica um caminho de percepção e de beleza, a via pulcritudinis, o caminho da beleza em meio ao caos e às tragédias humanas, onde estamos inseridos em maior ou menor grau. Toma a citação de Marcos, capítulo 14. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Enquanto faziam a refeição, chegou uma mulher
quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que ainda estavam ficaram com raiva e comentavam: por que desperdiçar esse perfume? O perfume poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. E criticavam a mulher. Mas Jesus disse a eles: deixem-na. Por que vocês a aborrecem? Ela está me fazendo uma coisa muito boa. Vocês terão sempre os pobres com vocês e poderão fazer-lhes o bem quando quiserem. Mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Eu garanto a vocês, por toda parte, onde a boa notícia for pregada, também contarão o que ela fez, e ela será lembrada. Então, se movem, irmãos, esses personagens protagonistas deste texto. De um lado, a mulher anônima, segundo a citação de Marcos, que realiza um gesto silencioso, mas diria também, de certo modo, revolucionário. E do lado dela, Jesus, que fala em seu lugar, que explica o sentido do gesto. Na verdade, só ele compreendeu e valorizou a carga de amor e de profecia contida naquele gesto da mulher. De outro lado estão os outros, os inimigos de Jesus e os seus próprios discípulos. A mulher é sinal, representa a lógica de quem está disposto a dar tudo, sem reservas. Os outros exprimem outra lógica, a lógica daqueles que calculam, que se interrogam sobre tudo, que se perguntam com que podem lucrar com tudo isso. Ela não, ela contempla e faz. Em toda a cena se eleva, parece exalar um perfume que chega até nós, que se espalha quando a mulher quebra o vaso. O perfume não é algo estritamente necessário, mas faz recordar a beleza, essa sim, necessária e não contingente. A pessoa que doou, de certa forma, o perfume, confere um tipo de presença, nos faz recordar, nos aproxima com elementos de recordação primários, nos recorda o amor. Ela entra na casa de Simão, essa cena é belíssima, dinâmica, e rompe a casa de Simão, quebra o vaso de nardo puríssimo e precioso, e como se o fato de quebrar um gesto silencioso, sem palavras, dissesse da intensidade do seu amor, sem reservas, por Jesus. Depois, o desdém dos presentes, mas por que o desperdício? Poderia ser vendido, dado aos pobres, é um gesto gratuito demais para ser compreendido e assimilado por quem pensa pequeno, por quem pensa somente no bom senso. O pior, para quem se move segundo a lógica do poder, da violência, de todos os tipos, de quem raciocina e vive somente de resultados, a beleza do gesto transgride qualquer apego à fealdade, a ações não gratuitas que também ordinariamente temos. Depois, Jesus reage, como explicamos e explica. Também é assim a nossa vida. Em meio a tanto caos, é difícil às vezes perceber o belo. Parece que as coisas estão destinadas ao fracasso, já sinalizado em muitas de nossas ações. O gesto de rendimento à beleza de Cristo é um gesto de amor, portanto, exigente, misterioso, fascinante. É sair de si, é gratuidade, exige totalidade. Pede para abandonarmos os cálculos humanos e entrarmos numa relação com Ele, a nossa relação
rendidos por sua beleza. A unção de Betânia é como a vida consagrada, humanamente desperdiçada. Basta ver as jovens forças, os impulsos da sã criatividade, a explosão de vida que temos quando aqui entramos, tudo pelo fascínio de uma beleza que nunca perece. Não nos esqueçamos que o Espírito Santo é unção. E fomos ungidos no santo batismo, crisma, sacerdócio. E é muito interessante, um parênteses litúrgico, o elemento sensível do rito, quando se usa a unção. O óleo é sempre matéria penetrante, portanto serve ao sinal, explicita o significado. O óleo é matéria penetrante, é também luz. O óleo acende os candeeiros, ou os candelabros, como queiram chamar. É luz, portanto, ilumina. O óleo também medicina, cura. Mas eu gosto de pensar que o óleo também cosméticos. E o óleo ajuda a tornar belo, a harmonizar com o cosmos. O Apocalipse, depois de 20 capítulos de sangue e perseguição, termina com a imagem belíssima da Jerusalém Nova. Capítulo 21, versículo 2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, vestida qual esposa adornada, enfeitada, embelezada para o seu esposo. O Espírito nos torna belos. Deixemos-nos seduzir por sua beleza. Somos belos da sua beleza. Basta lembrar, irmãos, ainda como o ofício divino celebra nas aulas de sábado, segunda e quarta semana, a beleza do homem pegada ao cosmos. É um louvor cósmico. Quando contemplo os céus, obra de vossas mãos, a lua e as estrelas que colocastes, perguntamos: que é o homem, Senhor, para dele assim nos lembrares e o tratarmos com tanto carinho? Pouco abaixo de Deus e Eclesiastes, coroando de glória e esplendor. É o Salmo 8. Este hino, e aqui perto também um outro parênteses bem interessante, porque é colocado esse salmo, mas assim, é colocado dentro praticamente na conclusão da semana, olhar a Cristo, a Deus que vê que tudo é bom, nos insere na obra da criação. Encontra nele a ressonância e o paralelo também com a carta, com o canto aos Filipenses, a quem nos de Cristo. Esvaziou-se, assumiu a condição de servo, se fez semelhante aos homens, apareceu de forma humana. São expressões que exaltam, além da condição de Cristo, a nossa condição de redimidos, a elevação da nossa dignidade, a beleza de sermos filhos de Deus. Ou seja, a nós, Deus concedeu uma dignidade grandiosa, generosa. Diante desta página de beleza, em meio às contradições, não nos resta outra coisa senão contemplar em silêncio, olhar com admiração e maravilha o gesto de amor, ou de um amor que se desperdiça, que se derrama, se manifesta no excesso de gratuidade. É o amor de Deus. Todo amor que não transborda em desperdício aos pés do Senhor para reconhecê-lo e revelar o amor é pobre demais para ser chamado de amor. Que a mulher vive em Cristo, a sua beleza, a verdadeira via plurilis, uma via decididamente também paradoxal. Cristo é a plena irradiação da glória de Deus. Carta aos Hebreus, 1º capítulo.
É a imagem de Deus invisível. Colossenses 1º capítulo. Em seu rosto resplandece a glória de Deus. 2 Coríntios 4. Ele é o mais belo entre os filhos dos homens. Em seus lábios se espalham a graça, o encanto. Mas é também aquele que não tem aparência e nem beleza para atrair o nosso olhar, mas por suas chagas fomos curados. Quando o Dicastério para a Vida Consagrada escreveu aquela carta contemplar o contexto do ano da vida consagrada, retomou, mesmo que rapidamente, uma ocasião em que o cardeal Ratzinger, no meeting de Rimini, 2012, Festival Artístico do Verão, observava que na liturgia, nós já sabemos, conhecemos esse texto, na liturgia das horas, na segunda-feira da segunda semana, no ofício de vésperas, como antífona neste Salmo 44, aparecem duas antífonas, uma ao lado da outra, contraditórias, podemos dizer, e que nos oferecem duas chaves de leitura ao tema da beleza, um dentro da Quaresma e outro para a Semana Santa. É o Salmo que descreve as núpcias do rei, a sua beleza, as suas virtudes, a sua missão, e depois se transforma em uma exaltação à esposa, que participa plenamente de sua graça. No tempo da Quaresma, o Salmo tem como moldura a mesma antífona que vem utilizada em todo o período restante do ano. É o terceiro verso do Salmo: Tu és o mais belo entre os filhos dos homens. Dos teus lábios emana a graça, o encanto. É claro que a igreja lê este salmo como representação profético-poética de um relacionamento matrimonial com a igreja. Reconhecer Cristo como o mais belo dentre os homens, a graça emana de sua boca, indica a beleza interior de suas palavras, seus gestos, a glória do seu anúncio. Então não é simplesmente a beleza exterior das aparições do Redentor a ser glorificada nele, aparece ainda mais a beleza plena da verdade do próprio Deus. Isso nos atrai, ele nos atrai à sua beleza. De modo paradoxal, irmãos, a igreja muda a antífona. E lemos capítulo 53 de Isaías. Não tinha aparência ou beleza. Vimos seu rosto transfigurado de cor. O mais belo entre os filhos dos homens tem um aspecto agora miserável, tanto que não sequer podemos citá-lo. Pilatos o apresenta à multidão dizendo: Et homo. Onde suscitar piedade pelo homem desolado, ao qual não restou beleza externa alguma? A beleza ferida, porque ama. É exatamente assim que ela chama o homem para olhar ao seu destino último. Tem outro exemplo na Sagrada Liturgia: o cântico para a Adoratio Sancta Crucis, da Sexta-feira Santa, proposto para a liturgia. O cântico é Populus Deus. Estava contando que eu fiz um estudo, quando fiz a matéria de forma e poesia da música de Cristo. Aí escrevi Populus Deus. Aí quando eu eu estudei essa canção, sou ex-aluno e disse assim: o senhor é passionista. Populus Deus é um canto belíssimo, os lamentos do Senhor, entremeado do trisário, águas rótulas, águas ístilas, águas atânatos, misericórdias. Chamamos de forte, de santo e de imortal, e vejamos o crucificado, o Cristo morto. É o elemento dominante nesse momento altíssimo. Eu acho que é o ponto mais alto da música. Altíssimo, o elemento dominante e simbólico é o Cristo crucificado, ou a cruz do Senhor, que nós chamamos de águas ístilas atânatos. Santo, forte,
beleza em meio à contradição. Ou ainda o segundo cântico, sempre da liturgia da Sexta-feira Santa, sempre na proposta do missal, não é para cantar muito. Então, cruz fidelis, e chama a cruz de árvore frondosa, que em seu pleno vigor e exuberância traz o fruto mais velho, o corpo de Cristo. E no elemento ritual simbólico está o corpo martirizado do Senhor. Cruz fidelis, árvore frondosa em meio às demais, que se deixou ferir pelo amor, mesmo conservando o seu rosto impassível como pedra, deixou-se coroar de espinhos, disputado em sua face. No entanto, irmãos, é justamente aquele rosto desfigurado que aparece, é naquele rosto desfigurado que aparece a autêntica beleza que chega até o dom supremo de si para todos. Em Jesus não está só a beleza esteticista, exterior. Nele refugia a beleza crucificada, contraditória. O amor do Pai, carregado de misericórdia. Teresinha, que chamava face adorada do Cristo crucificado. A beleza, irmãos, da nossa consagração, a beleza da profissão, da forma da nossa vida. A vida às vezes nos faz parar para ver sua beleza, mas também a sua tragédia. É a junção do Calvário com o sepulcro vazio que dá sentido à nossa vida. O que vai fazer a diferença é o modo como encaramos no momento em que vivemos. Por isso a beleza é uma categoria interpretativa fundamental do próprio existir nosso em Deus. Na busca por Deus se abrem novos caminhos, somente se tivermos coragem de amar. Por isso aquele citado documento, contemplar, trabalha a partir do canto dos cânticos estes verbos: buscar, habitar e formar para a beleza. Buscar porque entrar no mistério comporta uma busca contínua. A esposa dos cantares: eu abri a minha porta ao meu amado, mas ele já se livre. Uma busca constante. Busquei-o, procurei-o. Habitar na forma de beleza, porque somos convidados ao caminho para o encontro e para a morada nele. É do verbo permanecer, João. A imagem belíssima também do Apocalipse, no capítulo 3, esse estou à porta e bato. Formar no espírito da beleza, que alcança o homem interior em sua verdade. A beleza na profissão religiosa que fazemos, deixar que os externos critiquem nós, não somos, os votos não são sagrados em si mesmos, mas o são na medida que nós conferimos beleza a cada um deles, mesmo em minhas contradições. Às vezes esquecemos que com isso somos vinculados ao Senhor, onde se manifesta de forma plena aquele mistério quando fomos enxertados em Cristo pelo Santo Batismo. Enxertados, inseridos, incluídos, acrescentados. Por isso, vivenciamos a beleza da obediência como oferenda a Deus em tudo aquilo que é de mais profundo em nós. A pobreza, a beleza da pobreza, onde experimentamos o seguimento de Cristo, que na verdade viveu na pobreza da expoliação radical na cruz. A liberdade que esse voto nos dá, sem preocupação com os bancos, com os nossos carros, com os cartões, com as marcas de nossos celulares, com as marcas de nossas roupas, de nossos tênis, livres na beleza da pobreza.
beleza de uma vida casta em meio a tantas contradições, irmãos, que temos todos. Vivida na fé como um dom a ser ofertado diariamente ao Senhor, que leva consequentemente a amar os nossos irmãos sem divisão do coração. Ou em vossa ordem monástica, quando são professados a estatuítas, a estabilidade, a conversar-se, o nome, a conversão dos costumes, a obediência, uma página de beleza em cada um de nós, em cada consagração a Deus. A beleza do Salmo de 2 monstros, diz o cardeal Ravazzi, da fealdade como categoria de tipo ético, dignidade, sem brilho, sem dignidade, do que é pernicioso, infame, desonesto, que podemos encontrar nisso. E nos salva também da feiura, que é diferente. Categoria de tipo estético, mas não só externo, mas de tudo que é contrário à beleza. Alarguemos o nosso olhar. Eu ouso fazer uma citação de beleza gravada na música popular. Eu acho que os poetas dos salmos, pensadores que têm a graça de ser como salmos, que também tem diante de Deus, né? Acho que os poetas fazem a mesma coisa na história da humanidade. Nós vemos essa citação, pode ser que seja muito particular o exemplo que eu vou dar, mas eu realmente, quando penso na página de Isaías, me vem rapidamente essa citação. Em 1947, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira escrevem Asa Branca, é um clássico, né? Quando eu era feito ao fim de São João é triste, é um baião, mas é triste, né? Perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação, né? E diz assim, até mesmo a asa branca, que é uma árvore resistente, é forte, o sertão diz, até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então eu disse, a Deus, Rosinha, leva contigo meu coração, um tanto de tristeza, porque o sertanejo não vê água, parte. 1947. Em 1950, Luiz Gonzaga e a Zé Branca canta o retorno da asa branca. E é belíssimo. O poeta, no olhar de tragédia e de altíssimo grau de beleza, e vai cantar depois de 3 anos, já faz 3 noites que para o norte é a asa branca, ouvindo o ronco do trovão, os sinais da chuva, já bateu asas e voltou para o sertão. Vou embora, vou cuidar da plantação. Rios correndo, as cachoeiras estão zoando, terra molhada, mato verde, que riqueza. E a asa branca, a tarde de campo, que beleza. Se o povo está alegre, mais alegre ainda. Onde é que está a Rosinha? O autor diz: sentindo a chuva, me recordo de Rosinha, que tinha deixado. A linda flor do meu sertão permanente. E se a safra não atrapalhar meus planos, se eu vou casar no fim do ano. O poeta tem os olhos na beleza do criado. Dentro da Câmara tem outra citação muito bonita, diz assim: graça extraordinária é superar a rotina e ver tudo nessa vida como se fosse a primeira vez. Ver o céu com os olhos descobridores como de criança, tanto se interessar pelo céu de dia quanto pelo céu à noite, céu claro ou escuro, coberto de sol ou desfazendo-se em chuva. Graça extraordinária é superar a rotina e ver tudo nessa vida como se fosse a primeira vez. Voltamos ao exemplo bíblico de novo. Salmo 113. Quando o povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacó do povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor e Israel se transformou em seu nome. Olha o poeta. O mar, à vista disso, pôs sem fogo. E as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas,
e as colinas parecendo correr. Somente o olhar da beleza pode ver o mar que, ao invés de ir, retorna o movimento contrário das águas. Lá na zona da Mata de Pernambuco, quando foram para Geraldo Leite, nós lemos muito das canções do Ofício Divino, a Padre Geraldo e a Reginaldo Veloso e outros, né? Mas Geraldo Leite, em Pontos dos Carvalhos, quando foi musicar esse salmo, interpretou dessa forma: quando o povo de Deus cativo saiu das terras do Egito, a mão de Deus forte e potente reinou no coração da gente. Então, o mar deu uma carreira, o rio subiu uma ladeira, os montes e as serranias saltaram de tanta alegria. Que tens, ó mar, para correr e o rio para retroceder? Que deu no monte para dançar, parecendo um cabritinho a pular? Estremeceu a terra e o céu em face do Deus de Israel. Por ele a rocha, o fortíssimo, desmanchou-se, e as fontes de água se tornaram tão doces. A nós, Senhor, nenhuma glória, mas ao teu nome, vitória. Imensa a tua bondade, eterna a tua fidelidade. Somente o olhar de quem ama contempla a beleza da transformação das coisas. É o olhar de fé, que é capaz de ver a contradição e enxergar elementos de beleza. Último exemplo, Jeremias, mas sofreu. Jeremias, em meio ao caos, o amor a Deus e a obediência dele à sua palavra, de certo modo, instalou na sua vida um caos total na vida de Jeremias. Diz a Deus uma categoria belíssima de amor, um grau de fé. Seduziste, meu Senhor, e eu me deixei seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder, tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos ouvem de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e chacota o dia inteiro. Por que denunciar em manas tanta violência e opressão? Não quero mais lembrar disso, disse comigo. Quando eu disse a Deus dele, não quero nunca mais me lembrar. A força da sua palavra é como uma fogueira a me devorar. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar no corpo, desfaleci sem forças para suportar. Acrescento eu, a grandeza da beleza de Deus e da força avassaladora de sua palavra. Porque a beleza, caríssimos irmãos, a beleza é a chave do mistério, um apelo ao transcendente. A beleza é cifra do mistério e chamada ao transcendente. Isso São João Paulo II aos artistas, em 4 de abril de 1991. Essa reflexão também traz uma belíssima, no quinto século, de um padre do Oriente, o Ciro Macário, na homilia primeira, do século II. A alma que foi iluminada pela inefável beleza da glória luminosa do rosto de Cristo e cheia do Espírito Santo, e julgada digna de ser morada no trono de Deus, torna-se toda ela um só olhar, toda ela uma luz, toda ela um rosto, toda ela glória, toda ela espírito, e desse modo Cristo a adorna, a transporta, a dirige, a sustenta, a conduz, a ilumina de espiritual beleza. É isto que buscamos, irmãos. As nossas comunidades estão atentas a sublinhar, a destacar a beleza da consagração, mesmo das dificuldades que apresentamos.
podemos concretizar a via entre tudo isso? A via da beleza em nossas comunidades. Indiquemos nesta meditação algumas propostas concretas. Não busquemos fora, no ordinário da nossa existência, com os olhos abertos à beleza. A parte da passagem de Marcos 14, 13. Do cântico espiritual de São Marcos. Extingue os meus anseios, porque ninguém os pode desfazer. E vejam-te meus olhos, pois deles és a luz. E para ti somente os quero ter. Mil graças derramando, passou por estes soltos com tristeza. E, enquanto os ia olhando, só com sua figura a todos revestiu de formosura. Não queiras desprezar-me, porque se cor trigueira em mim achaste, já podes ver-me agora, pois, desde que me olhaste, a graça e a formosura em mim deixaste. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.